Bom, meninas, hoje a gente vai falar sobre os casamentos em crise, né? Sobre os principais motivos que levam os nossos relacionamentos a entrar em crise. O que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade dentro da nossa relação e, principalmente, que a gente aprenda a perceber os primeiros sintomas, né? As primeiras dicas, né, que o nosso parceiro nos dá. Porque quando você entra em crise conjugal, isso não acontece do dia para a noite, né? Existem várias dicas que o teu parceiro vai te dando. Existem várias dicas que ele vai demonstrando para você que ele está virando-se de costa para o relacionamento, virando-se de costa para você. E você precisa perceber imediatamente quais são essas dicas e precisa reverter essa situação o mais breve possível. Então, gente, eu desejo infinitamente, né, que aqui só tenham mulheres que estejam abertas e aptas a aprenderem a serem mulheres corajosas, a aprenderem a ser mulheres seguras, a aprenderem a ser mulheres fortes, a aprenderem a ser mulheres iluminadas. E com essa luz, que você seja luz dentro do teu relacionamento, que você seja luz na vida do teu cônjuge, que você seja luz na vida de todas as pessoas que te cercam. Então, vamos lá, minha gente? Vamos falar sobre a crise conjugal? Então, se você está passando por uma crise conjugal, se você já entrou nessa crise, há um tempão e finge que ela não está acontecendo, se você começou a perceber a partir de agora, né, as primeiras dicas que o teu marido vem te dando desse afastamento, as primeiras dicas que você vem percebendo da falta de afinidade com o teu marido, fica aqui até o final da live, que eu vou tanto te dizer quais são esses sintomas para que a gente comece a perceber como a nossa relação vem se transformando, como eu vou também te ajudar a superar essa crise, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa, né, perceber quando a gente entra numa crise conjugal, quando o nosso marido começa a virar-se de costa para a gente, para o nosso relacionamento, quando começa o afastamento, é a gente entender, perceber e admitir, né, que ali existe uma crise, que a gente está entrando numa crise, ou que essa crise já está instalada dentro do nosso relacionamento. Kalina, um beijo. Maria Mari, Ana Paula, um beijo para vocês, sejam bem-vindas. Então, minha gente, a primeira coisa que a gente precisa é admitir: o meu marido está diferente, eu estou diferente dentro da nossa relação, a gente está em crise. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo dentro da nossa relação, jogar lá as coisas ruins, né? Jogar lá as dicas que o nosso parceiro vem nos dando para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo nada, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer: realmente eu estou enfrentando uma crise e eu preciso enfrentar essa crise, né? Como todo e qualquer problema dentro da nossa vida, a gente precisa saber enfrentar, né, as crises conjugais que existem na nossa vida. Muitas vezes a gente se fecha, achando que se a gente falar sobre o assunto, que se a gente conversar, que se a gente procurar o nosso cônjuge para falar sobre o que a gente vem percebendo, isso vai afastá-lo ainda mais. Claudinha, um beijo para você, Claudinha. Isso vai afastá-lo ainda mais. Só que não, gente. Não é isso que acontece. Muitas vezes, o nosso marido, ele espera que a gente adentre no assunto para que ele possa expor aquilo que vem o afastando de você, aquilo que vem o afastando dentro desse relacionamento. E a gente, né, costuma se fechar. Não, eu não vou falar nada, porque isso deve ser uma crise supérflua, e com o tempo isso vai sumir. Eu não vou falar nada, meu marido deve estar chateado com alguma coisa, amanhã ele já acorda, já está tudo bem.
Eu não vou falar nada, porque vai que não esteja acontecendo nada, seja só coisa da minha imaginação. E se eu for falar para ele que eu estou percebendo que ele está diferente, ele vai se tocar, né? Ele nem tinha percebido que existia uma crise, mas como eu falei no assunto, ele vai se tocar que agora está em crise e realmente vai entrar em crise. Então, eu vou ficar calada, vou fingir que não está acontecendo nada, vou fingir que não estou percebendo os sintomas que ele vem demonstrando dentro da nossa relação para não causar nenhum transtorno no meu relacionamento, para não causar nenhuma discórdia com meu marido. Gente, isso é total e completamente errado. Quando você finge dentro da tua relação que não está acontecendo nada, quando você percebe o distanciamento do teu marido, quando falta contato físico, quando falta diálogo dentro da tua relação, não finjam que não está acontecendo nada. Expressem os sentimentos de vocês. Relatem a percepção que vocês têm dentro dessa relação, do que está acontecendo dentro dessa relação. Relatem a percepção que você vem sentindo, né, na mudança de hábitos do outro. Isso é muito importante. É importante que você sempre exponha, né? Exponha tudo aquilo que te magoa, exponha tudo aquilo que te desagrada dentro dessa relação. Nós, mulheres, nós temos um hábito terrível que nos faz muito mal. A gente lembra, né? A gente lembra de tudo com riqueza de detalhes. Então, tudo aquilo que vai acontecendo dentro da nossa relação, que nos desagrada de alguma forma, a gente tem o hábito de guardar. Não, eu não vou falar para não desagradar o meu marido, mas eu não esqueci, tá aqui. E aí a gente vai guardando, e aí a gente vai guardando. E chega um dia que por uma coisa supérflua que aconteceu dentro da nossa relação, eu solto tudo. Né? Coisas que o meu marido nem lembra mais, coisas lá do início da nossa relação, coisas realmente supérfluas, mas que nos desagradaram no momento e que a gente não debateu, saem com toda a força em forma de crítica, em forma de mágoa, em forma de ressentimento, porque muitas vezes aquele teu momento de desamor, aquele teu momento de desagrado, se você expor, né, se você perdoar de verdade, se você expor, se você tirar aquilo da cabeça, passou, tudo bem. Mas quando você guarda dentro do teu coração, aquilo vai se transformando, é como se fosse uma bola de neve. Aquela mágoa que começou desse tamanho, ela vai se transformando, ela vai aumentando, e no dia que você desabafa, ela vem recheada de desamor, ela vem recheada de discórdia, ela vem recheada de mágoa, e aí você solta o verbo no teu marido. E a partir daí é só crítica. E a partir daí, tudo que ele faz, você acha que ele está fazendo para te desagradar. E a partir daí é só desamor. Pati, foi isso que aconteceu na tua relação. Pronto, Pati, é exatamente isso que eu estou falando. Não pode guardar, tem que falar, né? Tem que dizer, tem que expressar. Quanto mais você guarda, mais mal te faz. Não deixem que as mágoas, não deixem que os erros do presente se transformem em mágoas do futuro. Né? Vamos expor, né? Vamos contar, vamos falar e vamos resolver. Os problemas, eles precisam ser resolvidos de frente dentro da nossa relação, dentro da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. A gente não pode se esconder dos nossos problemas, pelo contrário, a gente precisa ser ativa e resolvê-los. Os problemas, quanto mais você empurra com a barriga, quanto mais você finge que eles não existem, maiores eles vão se tornando. Então, é importante que a gente tenha a força, a coragem e a percepção de, na hora que esses problemas surgirem dentro da nossa relação, dentro da nossa vida, a gente tenha a coragem, tenha a fortaleza de resolvê-los o mais rápido possível. Bom, gente, outra questão bem importante é a traição, né? Muitos casamentos, muitos relacionamentos, eles terminam pela traição. Né? Ou o homem ou a mulher, um dos dois acaba traindo. E os motivos são infinidade, são muitos, né? E que se a gente for listá-los,
cada pessoa tem uma percepção diferente sobre a traição. Boa noite, Mariana. Obrigada, meu amor, obrigada. Eu adorei a sua dica, viu? Vou fazer um grupo no WhatsApp para a gente conversar bastante. Então, gente, a traição, ela é dolorida. A traição, ela destrói quem traiu e ela destrói de quem foi traído. Você tem a sensação que você está dormindo com o inimigo, né? Você tem a sensação que você convive com uma pessoa que vai te trair a qualquer momento, né? Que vai trair a tua confiança. Você entende que a partir do momento que ele te traiu, que ele te passou para trás, ele não te ama mais. E perdoar é muito difícil. Superar uma traição é algo inumano, né? É uma força, precisa-se ter uma maturidade muito grande, precisa-se ter uma força de vontade muito grande, né? Precisa-se realmente compreender e ser compreendida no momento exato. Depois que você é traída, né, a partir do momento que você é traída e que você descobre essa traição, é difícil olhar na cara do outro, é difícil olhar no olho do outro, sem sentir o desamor, né, sem sentir a mágoa, sem sentir o ressentimento daquela pessoa. Você se doa, você se entrega, você se dá àquela relação, né, você quer ser amada. Você quer ser valorizada e de repente você percebe que o outro te trai com outra pessoa, né? Isso é amargo, isso é dolorido e é muito difícil superar esse quesito dentro do teu relacionamento. Muitas pessoas precisam de uma ajuda profissional para poder superar essa relação, para poder superar esse momento de desamor, esse momento de discórdia dentro da tua relação. E outras pessoas sequer conseguem, mesmo com a ajuda profissional, né? A dor é tão profunda, né? A mágoa é tão intensa que você não consegue superar aquele momento. E como eu disse para vocês, existem, né, muitas coisas que podem levar o outro a trair. Pode ser uma pressão social dos amigos, né? Cara, tua mulher não vai descobrir, não. Cara, perdão, gente. Cara, ninguém vai contar. E às vezes o homem é fraco, cai nessa e acaba traindo. Outra coisa bem importante, a nossa baixa autoestima. Sim, a nossa baixa autoestima, ela contribui muito para a traição do nosso marido, né? Aquela coisa da gente tá todo o tempo carente, tá todo o tempo querendo saber onde é que ele tá todo o tempo querendo que ele diga que tá nos amando, que tá nos adorando, que nós somos muito importantes. Gente, não adianta a gente exigir do outro aquilo que a gente não pode dar. Você imagina se a outra pessoa passasse o tempo todo atrás de você, querendo que você dissesse que a ama. Você já pensou, você vai lá no supermercado comprar alguma coisa e o teu marido te liga perguntando onde é que você está, o que é que você está fazendo, você está perto de quem? Tira uma foto para eu ver. Você imagina o teu marido querendo que você dê para ele a satisfação de todos os teus passos, com quem você conversa, quem foi que você, qual foi o programa na televisão que você assistiu, o que foi que você disse para os seus filhos, o que foi que você conversou no trabalho. Você imagina como a gente ficaria sufocado. Não há amor que resista, né? E nós mulheres, nós temos o hábito de sufocar o outro. E isso sim é um motivo para a traição. A gente costuma jogar a culpa no outro. Eu digo muito isso aqui para vocês, meninas iluminadas. A gente costuma sempre colocar a culpa de tudo de ruim que acontece na nossa vida no nosso marido, né? Ele me traiu, a culpa é dele. Ele saiu com os amigos, a culpa é dele. Ele não me deu satisfação, a culpa é dele. Gente, vamos parar. Peraí. Vamos parar e repensar. Vamos parar, né? Colocar a cabecinha no lugar e ver como foi que eu contribuí para isso.
Será que eu não venho sufocando o meu marido? Será que a minha autoestima está tão baixa, que eu não vivo carente, que eu não vivo querendo que ele passe o tempo inteiro dizendo que me ama, que ele passe o tempo inteiro dizendo que eu sou muito importante, que ele passe o tempo todo dizendo da importância do nosso relacionamento? Gente, Paty, um beijo para você. Claudinho, um beijo, um beijo. Então, gente, a gente precisa perceber também a nossa contribuição dentro dessa relação, né? A gente precisa compreender a nossa contribuição boa e a nossa contribuição ruim. Por isso eu digo para vocês, é muito importante que a gente se ilumine, é muito importante que a gente perceba o quanto a gente é forte, o quanto a gente é corajosa, o quanto nós somos mulheres lindas, nós somos mulheres iluminadas, o quanto nós contribuímos para essa relação, né? O quanto nós somos fortes e conscientes do nosso valor. A gente precisa se iluminar para saber iluminar o caminho do outro. A partir do momento que eu não me reconheço, né, que eu acho que todo mundo é mais bonito do que eu, que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, né, que o relacionamento da minha colega de trabalho é anos-luz melhor do que o meu, e que eu vivo, né, achando que eu tô feia, que eu tô desanimada, que o meu marido não me valoriza porque eu tô feia, né, que o meu marido não me valoriza porque eu tô gorda. Gente, isso não existe. A gente tem que se valorizar e a gente tem que perceber o tamanho do nosso valor diante da nossa relação. Quando a gente tem amor no coração, quando a gente tem valor, quando a gente tem coragem, quando a gente tem fortaleza, a gente sabe dividir com o outro. Agora, a partir do momento que eu me desvalorizo, que a minha autoestima está cada dia mais baixa, eu não tenho como dividir com outro amor, eu não tenho como dividir com outro empatia, eu não tenho como dividir com o outro coragem, fortaleza, eu não tenho como dividir com o outro atenção e amor, porque eu não tenho dentro do meu coração. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Né? Se eu tenho desvalor, se eu tenho desamor, se eu me acho feia, se eu me acho sem graça, eu passo isso para o meu marido. Né? Eu passo isso para ele, eu passo isso para todas as pessoas que estão ao meu redor. Né? Eu vivo numa carência absurda, meu marido se sente sufocado. E isso eu repito para vocês. Percebam o valor de vocês, percebam o quanto vocês são lindas, maravilhosas e importantes na vida das pessoas. Percebam a contribuição generosa que vocês dão para essa relação. Percebam a mulher maravilhosa que existe dentro de vocês, capaz de ser amada por qualquer pessoa que enxergue um palmo na frente do nariz. Né? Então, amem-se acima de tudo, para que vocês saibam dividir o amor. Paty, nós vamos fazer, a partir do mês de julho, né, a nossa primeira mentoria. O nome dessa mentoria será Meu Bem Me Quer, e eu pretendo ajudar 20 mulheres, né, aqui das minhas seguidoras, e a gente vai passar 10 semanas juntas com essa mentoria, né, ao vivo, onde eu vou passar para vocês todo esse método, né? Todo esse método que eu desenvolvi para que vocês recuperem o relacionamento de vocês, para que vocês recuperem a autoestima de vocês. E eu espero te ver lá nessa mentoria, hein, Paty? Bom, gente, outra questão que leva muito à traição é a questão da gente sempre estar buscando por autoafirmação. Né? É mais ou menos o que eu falei para vocês. Eu não sou boa, eu não sou legal, eu quero que o outro esteja o tempo todo dizendo: você é 10, você é maravilhosa, você tá linda, seu cabelo ficou show, né? Você tá com uma aparência muito mais jovem, eu te amo, né? Você é muito importante para mim. E, gente, não é todo dia que a gente está nessa sintonia. Não é todo dia que a gente está com essa disponibilidade de dizer para o outro o quanto ele é lindo, o quanto é maravilhoso, o quanto ele é importante na nossa vida, o quanto ele tem um rosto lindo, o quanto o cabelo dele está brilhoso. Não é um tempo. A gente precisa compreender que não é porque o outro não passa o dia todo olhando para mim dizendo que me ama, que ele não me ama. A gente precisa compreender que não é porque eu cortei meu cabelo e o meu marido não percebeu que ele deixou de me amar ou que ele achou que o meu cabelo tá feio. Eu vesti uma roupa que eu me achei maravilhosa, mas o meu marido não me disse nada.
né? Então eu não devo estar maravilhosa. Nem todo dia a gente está em sintonia, gente. Todo mundo passa por altos e baixos. Às vezes, algo passa desapercebido. Ou, às vezes, simplesmente o teu marido está imerso em outros problemas, né? Então, essa autoafirmação precisa vir de você. Você precisa se olhar, você precisa comprar uma roupa nova, você precisa se maquiar, você precisa ajeitar o cabelo para você se olhar no espelho e dizer, eu tô linda, eu tô maravilhosa, né? Você precisa irradiar a tua felicidade, você precisa irradiar a tua beleza. Gente, beleza não é só física, não. Eu transpareço o que eu sou dentro do meu coração. Eu transpareço paz, luz, amor, alegria, simpatia, porque eu tenho dentro do meu coração. Então, eu não preciso passar o tempo inteiro querendo que o meu marido me elogie, querendo que o meu marido diga que eu tô linda, querendo que o meu marido diga que eu tô perfeita. Eu tenho consciência que eu tô linda, eu tenho consciência que eu tô perfeita, eu tenho consciência do meu valor. E quando eu tenho consciência do meu valor, eu deixo isso transparecer dentro da minha relação, eu deixo isso transparecer no meu ciclo de amizades, eu deixo isso transparecer para o meu marido, e ele também me admira, porque ele sabe que eu me admiro, né? E isso é contagioso, né? Quando eu me amo, é contagioso que os outros também me amem. Outra questão muito profunda são os traumas de infância, né? Tem homem que cresce dentro de uma família onde o pai trai muito, né? Tem homens que crescem dentro de uma família onde é super natural todos os homens da família traírem. Tem homem que cresce dentro de uma família onde a mãe traiu e abandonou o pai e ele ficou só com o pai. Né? Tem filhos que nascem dentro de uma família onde o pai e a mãe se separaram por conta da traição, né? Ou um ou outro traiu. Então, isso já é um trauma de infância. Essa pessoa já vem com isso arraigado dentro do teu coração. Você imagina uma pessoa que cresceu dentro de um lar que o pai traía e que era super natural. Né? A mãe tinha uma autoestima baixa, a mãe se sentia desvalorizada, a mãe aceitava, a mãe balançava a cabeça, a mãe sorria o tempo todo e dizia, tá beleza, minha vida é legal, né? Então ele acha que aquilo é natural, trair é natural para ele. Né? Trair é super natural, porque o meu pai traía a minha mãe e a minha mãe era super feliz. Gente, eu já ouvi muito isso, né? Meu pai traía a minha mãe e a minha mãe nunca abandonou o meu pai, né? O meu pai traía a minha mãe e a minha mãe era super feliz, porque o meu pai nunca deixou faltar comida em casa. Mulher não vive só de comida. Né? Comida, a gente tem condições de trabalhar e botar comida dentro de casa. A gente precisa de um marido companheiro, a gente precisa de um marido afetuoso, a gente precisa de um marido que esteja ali para o que der e vier. Não é para botar comida dentro da minha casa, não. Para botar comida dentro da minha casa, eu trabalho e coloco. Né? Então, a gente precisa perceber de onde foi que esse marido veio. Né? Quais são as relações familiares que esse marido manteve? Como foi que esse marido, como era a traição, né, dentro da família desse marido? São traumas de infância, são mágoas que ele carrega dentro do coração, são hábitos que ele trouxe da família de origem. E a gente precisa investigar e tratar, né? E tratar esses males, gente. Não dá para eu só acusar, não dá para eu só gritar, não dá para eu só, né, criticar. Eu preciso perceber e me colocar no lugar do outro um pouquinho, perceber de onde ele veio, quais são as raízes dele, o que ele trouxe nessa bagagem. Né? Porque tem gente que já vem, né, para dentro de uma relação com uma bagagem pesadíssima. Né? Tem gente que já vem para dentro de uma relação com a cabeça angustiadíssima. Tem gente que já traz lá da família de origem hábitos e costumes arraigados pesadíssimos, né? E que a gente precisa aprender a conviver e ajudá-lo a superar, porque não é fácil, gente. Eu digo isso para vocês frequentemente, o hábito que você já traz da sua família de origem é muito difícil de ser mudado. Né? E existem 2 passos dentro da nossa relação, 2 passos muito importantes. O primeiro é a gente perceber e avaliar o que é que pode ser mudado, né? O que é que eu posso fazer para mudar.
Eu decidi mudar, eu vou agir, eu vou mudar, isso aqui dá para mudar. E eu vou mudar para melhor, sempre para melhor. E o segundo passo é perceber aquilo que não dá para mudar de jeito nenhum. Pode até melhorar, mas mudar não tem como. Então, resta a gente perceber em qual desses dois passos o nosso relacionamento está enraizado. Depende da gente perceber o que é que a gente quer, qual é a visão do nosso relacionamento, o que é que a gente quer mudar. Né? O que é que eu posso mudar se eu amo esse homem? O que é que eu posso mudar para contribuir para a nossa relação? O que é que eu posso transparecer para ele a maneira correta de ser? Pati, um beijo, meu amor. Obrigada, Pati. Fico feliz demais com seus elogios. Então, gente, a gente precisa perceber aquilo que dá para mudar, beleza, e eu vou me esforçar para mudar, e eu vou decidir mudar, e aquilo que não dá para mudar de jeito nenhum, e que eu preciso me adaptar, porque não dá. Entendeu, gente? Outra questão bem importante, né, que existem muito dentro dos nossos relacionamentos, e que a gente não percebe, ou finge que não percebe, é o tédio. Né, fazer todo dia a mesma coisa, olhar para a mesma cara todo dia, com aquela cara de desânimo, com aquela cara de desamor, com aquela cara de cachorrinho que quer atenção, aquilo vai ficando tedioso. Né? Vocês não fazem nada de diferente, vocês não saem, vocês não conversam. Vocês não fazem nada de diferente dentro da relação de vocês, é tudo todo dia do mesmo jeito, é tudo, as palavras que são ditas são a mesma, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês não fazem nada, não saem, não viajam, não conversam, nada de diferente. É de segunda a segunda a mesma coisa. E esse relacionamento vai ficando tedioso. E chega um dia que o teu marido diz assim, eu preciso respirar. Eu preciso dar uma volta, né? Eu preciso tomar um fôlego, não é assim? E ele acaba percebendo que fora da relação é bem mais legal, é bem mais interessante. Ele começa percebendo que quando ele te convida para dar uma volta e você diz que não está afim porque está cansada, ou quando ele te convida para viajar e você diz que não vai viajar porque quer economizar, ou quando ele quer te chamar para dar uma volta com os amigos dele e você diz que não vai porque detesta os amigos dele, chega um dia que ele cansa, né? E que ele vai procurar, sim, outra pessoa que seja mais animada, que tenha os gostos, os hábitos e os costumes mais parecidos com o dele, né? Que se adapte aos amigos dele, que queira dar uma volta, que queira viajar, porque não quer só economizar. Então, gente, eu entendo, né, e compreendo demais quando você me diz, a gente tem um objetivo e a gente precisa diminuir os gastos porque a gente tem um objetivo em comum. Tudo bem, beleza, mas é em comum, tá? O casal participa. Eu e o meu marido temos um objetivo em comum e a gente decidiu que a gente vai economizar para chegar a esse objetivo. Mas, às vezes, o objetivo da mulher é totalmente diferente do objetivo do homem. Às vezes, vocês não conseguem se conectar porque o teu pensamento, né, as tuas aspirações são completamente diferentes das dele. Então, não existe a aspiração de casal, existe a minha individual e a dele individual, e elas vão se chocando. Porque aí não existe um entendimento de casal, existe eu e você. Né? E isso é tedioso para a relação. Né? E isso vai afastando você do seu cônjuge. Né? E ele vai percebendo que fora desse relacionamento, né, tá muito mais interessante do que aqui dentro, com a minha mulher que só reclama, com a minha mulher que não aceita sair, com a minha mulher que não gosta dos meus amigos, com a minha mulher que não quer viajar, com a minha mulher que não quer dar uma volta, todo dia de segunda a sexta a mesma coisa, cansa. Né? Outra coisa bem, bem interessante, gente, é o medo de ser traído. Né? Vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que a palavra ela tem poder.
né? Ela tem poder. Do jeito que a palavra tem o poder de iniciar a tua relação, porque quando você conhece o seu cônjuge, quando você conhece o seu marido, o que atrai em você pode até ser no início, né, o físico do teu marido, mas depois vocês só conseguem se conectar com a palavra, né? Vocês só conseguem se conectar quando vocês têm pensamentos em comum. Vocês só conseguem se conectar quando um conversa com o outro, né? E assim também a palavra tem o poder de finalizar a relação de vocês, né? A palavra tem o poder de te afastar de uma vez por todas do outro, né? Então, a palavra tem poder. Quando você passa o tempo todo dizendo que tem medo de ser traída, dizendo que o teu marido está te traindo com outra pessoa, contando para as tuas amigas que está suspeitando que ele está te traindo, falando para ele o dia inteiro que tem certeza que ele está te traindo, aquilo, né? Essa palavra tem o poder e aquilo chama, né? Às vezes ele nem tem esse pensamento, isso nem passa pela cabeça dele, mas de tanto você dizer que ele está traindo, de tanto você ficar repetindo, você está me traindo, você está me traindo, você está conversando com alguém, quem é essa mulher que você está conversando? Aquilo ali vai, muitas vezes até por vingança, ele diz, não, se ela está dizendo que eu estou traindo, eu vou trair para ver se ela me deixa em paz, né? Então, gente, a palavra atrai, digam coisas boas, eu sou maravilhosa, meu relacionamento é ótimo, eu quero contribuir para a minha relação, meu marido tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos, eu sou amada, eu sou querida, eu me amo, eu me respeito, eu me quero bem. Digam palavras boas, atraiam palavras boas, e não coisas ruins, né? E não julguem o outro desnecessariamente, sem conhecer de fato o que houve, né? Qual foi o episódio que aconteceu, né, em torno daquela tua desconfiança. Parem e pensem. É muito ruim a gente ter alguém que desconfia da gente o tempo todo. É muito ruim a gente ter uma pessoa nos acusando direto por coisas que a gente não fez, né? É muito desagradável a gente ter uma pessoa no nosso ouvido 24 horas julgando a gente e nos acusando por algo que a gente nem pensou em fazer. Então, repensem isso. Isso só afasta você do seu cônjuge. Isso só afasta você do seu marido. Perceba bem. E a palavra tem poder. Outra questão muito importante é o ciúme. Gente, ciúme é um negócio fora do comum, né? Quando você tem ciúme 24 horas do seu marido, quando você sufoca, né? Quando você agride, quando você critica, quando você passa o tempo inteiro, tá olhando para quem? Tá falando com quem? Gente, não há quem resista a uma pessoa ciumenta, né? É terrível, a gente precisa rever a nossa situação e a gente precisa entender o nosso valor. Quando você percebe o valor que você tem, quando você percebe a mulher maravilhosa que você é, quando você percebe o marido maravilhoso que você tem, você não precisa ter ciúme. Tudo que é seu é teu, tá aqui na tua mão. Todo e qualquer relacionamento corre sim um risco de acabar a qualquer momento. E não é porque você tem ciúme, não é porque você passa o tempo todo atrás dele, né, querendo satisfação, que ele não vai te trair, gente. Quem quer trair, né, quem arruma, né, algo, quem arruma alguém, quem quer trair, tanto faz você ficar 24 horas no ar perguntando, ele vai te trair de qualquer forma. O que é que você pode fazer para contribuir com essa relação? Né? Tenha consciência do seu valor. Tenha consciência da mulher maravilhosa que você é. Demonstre para o outro a sua autorrealização. Demonstre para o outro que você é mais você, né? Que você contribui para a sua relação, que você dá o possível, que você faz tudo aquilo que você pode para contribuir para a nossa relação, né?
a maneira mais correta de eu estar, de eu demonstrar para o meu marido a importância que ele tem, a maneira mais correta de eu demonstrar para o meu marido a importância que a nossa relação tem na minha vida, é eu demonstrar o tamanho do meu valor, né? É eu contribuir de forma positiva para essa relação, é eu confiar no outro e perceber que ele também está se doando para aquela relação. Não adianta eu passar o tempo inteiro julgando, acusando, brigando, né? Querendo, procurando chifre em cabeça de sapo. Né? Valorizem-se, iluminem-se, percebam a mulher maravilhosa que vocês são. Outra coisa bem interessante, né, é a questão da vingança. Né? É como eu falei para você, muitos homens traem porque já estão tão saturados, né, de acusações, já estão tão saturados de serem... Deixa eu beber só uma água aqui, gente. Minha garganta hoje não tá boa. Já estão tão saturados de serem acusados, ele diz, eu vou trair para ver se ela não quer que eu traia, ela não passa o tempo todo me julgando, ela não passa o tempo todo me acusando, ela não passa o tempo todo dizendo que eu estou conversando com fulano, com ciclano, com beltrano, ela não passa o tempo todo dizendo que eu arranjei outra, então, por vingança, eu vou arranjar outra, para ela perceber e parar de ficar me humilhando, me acusando, me agredindo, não é isso que ela quer? Então, a vingança é um componente muito importante para a traição. Então, quanto mais você fala coisas negativas, mais você atrai coisas negativas. Adriana, meu amor, supera essa vibe de acusação, perdoa. Se esse homem é importante para você, supera essa vibe, minha amiga. Outra coisa bem importante, né? Outro quesito muito importante para que a gente perceba que a nossa relação está entrando em crise é quando vocês começam, né? E eu vejo aqui a Adriana me dizendo, né? Começam as vias de acusação, começam a agressão verbal, né? Muitas vezes até física, né? Quando vocês não conseguem se entender, quando vocês passam o tempo inteiro se agredindo, quando vocês passam o tempo inteiro se acusando, né? Com palavras, às vezes, gente, uma palavra é pior do que um tapa, né? Às vezes uma palavra, uma acusação, né? Uma palavra maldita é pior do que um tabefe, né? Como diz aqui no Ceará. Então, a gente precisa perceber o poder da palavra. E a palavra, depois de dita, não dá para voltar atrás. Você pode até pedir perdão, você pode até dizer que foi num momento de incerteza, você pode até dizer que foi num momento de angústia, de raiva, mas a palavra não volta atrás. Depois dela dita, mesmo que você peça perdão, ela vai continuar na cabecinha de quem ouviu, né? Ela vai continuar ali e, vez ou outra, se essa pessoa não te perdoou do fundo do coração, se ela não superou aquela palavra maldita daquele dia da briga, ela vai ficar sempre remoendo aquela mesma palavra. Então, muito cuidado com o que vocês falam. A gente precisa, gente, perceber que cada vez que a gente entra numa briga, que cada vez que a gente, como diz a Adriana aqui, nessa vibe de acusação, Maria, você está nessa fase, vamos superar, Maria, vamos superar essa fase de mentira e de desconfiança. O outro só faz com a gente aquilo que a gente deixa que ele faça. Então, não deixa que ele faça, se ilumina e deixa ele perceber o tamanho, a mulher maravilhosa que você é, o tamanho do amor que você tem dentro do seu coração. Então, gente, essa palavra dita, né, a gente precisa compreender que todas as vezes que a gente for, né, que a gente perceber que o outro se altera, que a gente perceber que a nossa conversa está começando a tomar rumos, né, de violência verbal, a gente tem que dar uma parada, né, recuperar o fôlego, sai, né, deixa lá ele falando, sai, mas não entra
nessa de acusação, não entra nessa de agressão, porque muitas vezes a gente fala coisas que a gente se arrepende, né? A gente fala coisas que a gente quer voltar atrás, e a gente ouve também muitas coisas que não saem do coração do outro, mas que no momento da acusação, no momento da agressão, um quer gritar mais do que o outro, um quer acusar mais do que o outro, um quer apontar o dedo mais do que o outro. Então, a gente precisa perceber que isso não leva a nossa relação a lugar nenhum. Isso só nos afasta do outro, isso só nos faz perceber o tamanho do desgaste que está o nosso relacionamento. Isso só faz com que a nossa mochilinha de mágoas vá aumentando. Então, quando você perceber que no seu relacionamento, né, vocês estão tomando esse caminho da agressão verbal, pensa, né, engole em seco, sai da situação, ou então deixa ele falar, fica calada, deixa as coisas se acalmarem, e quando se acalmar, aí sim você vai e dá a tua opinião, aí sim você expõe tudo aquilo que te magoou, aí sim você tenta entrar em consenso, né? Muitas vezes a gente desenvolve gatilhos, né, dentro do coração da gente para superar isso, né? Tem várias mulheres, eu conheço várias mulheres que me dizem, né, que quando no momento ela criou um gatilho para aquela relação, e no momento que ela percebe que o marido está saindo, né, está entrando nessa vibe aí, como diz a Adriana, de vai e volta de acusação, ela vai tomar banho. Ela sai de cena, vai tomar um banho, esfria a cabeça, deixa ele se acalmar e depois volta em conversa. Enfim, você desenvolve um gatilho que te acalme, né? Ouvir uma música, sair para dar uma caminhada, né? Vai lá para o quarto das crianças, enfim, deixa a coisa acalmar. E aí, mais você volta, vocês conversam e vocês se entendem. Não entrem de acusação, não entrem nessa de denegrir a imagem do outro, principalmente na frente de outras pessoas. Dilene, você perdoou várias traições, isso deixou meu cônjuge confortável. Difícil, hein, Dilene? Você tem que, como eu disse aqui, você tem que, o outro só faz com a gente aquilo que a gente deixa que ele faça. Ser uma mulher linda, maravilhosa, pensa e refaz tua vida. Adelaide, aqui tá difícil, a nossa relação está muito desgastada. Olha, gente, Adelaide, especialmente para você, as relações, elas não chegam ao fim do dia para a noite. Enquanto vocês continuam juntos, né? Enquanto há amor dentro do teu coração, eu acredito fielmente que essa relação pode ser recuperada, né? Eu acredito na mudança, eu acredito que quando você se ilumina, eu acredito que quando você vira uma mulher farol, eu acredito que quando você reconhece o seu valor e quando você muda as suas atitudes, você é capaz de reverter qualquer relação desgastada. Então, muda as tuas atitudes, te reconhece, minha amiga. Faz como um móvelzinho lá das crianças. Balança a tua peça, que em contrapartida eu tenho certeza que a tua relação vai mudar. Então, gente, outra coisa bem interessante, né, bem importante, e que causam muitas crises dentro do nosso relacionamento. Normalmente, a gente só oferta para o nosso cônjuge os restos do nosso dia. A parte boa do nosso dia, a gente leva para o nosso trabalho, a gente divide com os nossos clientes, a gente divide com a loja da roupa que a gente vai comprar, a gente divide com uma amiga no final de tarde, tomando um café, a gente divide com o Facebook, né? Então, acaba sobrando para o nosso relacionamento e para o nosso marido só o resto. E quando eu digo só o resto do nosso tempo, eu vou já te explicar por quê. Eu passo o dia inteiro trabalhando e eu dediquei as melhores horas do meu dia para o meu trabalho, para que eu possa desenvolver um trabalho de qualidade, para que eu possa conversar com os meus clientes com a empatia maior,
para que eu possa ser simpática dentro do meu ambiente de trabalho, afinal, eu vivo disso ali, né? Eu dediquei a melhor parte do meu dia à casa, né, aos meus filhos, eu dediquei a maior parte do meu dia em deixar a minha casa arrumada, em deixar a minha casa organizada, porque eu gosto de organização, eu dediquei a minha parte, né, a melhor parte do meu dia aos meus filhos, né, que precisavam de um apoio, que precisavam de uma atenção extra. Eu dediquei a melhor parte do meu dia, né, em trazer o sustento para dentro do meu lar, mas eu não dediquei 20 minutinhos do meu dia para conversar com meu marido. Eu não dediquei 20 minutinhos do meu dia para ser empática, né? Eu não dediquei 20 minutinhos do meu dia para dividir ocitocina com meu marido, que é o hormônio da felicidade, é o hormônio, né, que te encoraja, que te bota para frente, que faz você realizar essas ações. Né? Eu cheguei em casa estressada e o que foi que eu dividi com meu marido? Estresse, cansaço, estresse de novo, mau humor, né? Então a gente acaba pegando o filé mignon do nosso dia e levando, né, para o nosso trabalho e organizando e planejando as nossas ações diárias. Mas a gente não pega esse filé mignon e dá para o nosso relacionamento. Eu passo horas no espelho, me arrumando, quando eu venho fazer aqui essa live, eu me penteio aqui, mas eu não faço isso quando o meu marido chega em casa. Eu tô lá de camisola, eu tô lá com a roupa mais velha que eu tenho, eu tô lá toda descabelada, eu tô lá toda assanhada, eu não tenho o hábito de me arrumar, mesmo que eu passe o dia em casa, né? Mesmo que eu passe o dia nos afazeres de casa, com as crianças correndo de um lado para o outro, mas eu não tenho o hábito de esperar o meu marido arrumada, para que eu possa dividir com ele o filé do meu dia. Não é assim, gente? Me digam aí nos comentários, não é assim? A gente se arruma para sair, para ir trabalhar, para ir para as reuniões escolares, para dar uma volta, mas a gente não se arruma para o nosso marido. Estou mentindo, gente? Me digam aí se vocês concordam comigo. Então, é exatamente isso que acontece. A gente guarda o filé mignon para outras coisas, mas não guarda para a nossa relação. E a gente precisa entender que o nosso marido também quer filé mignon, que o nosso marido também quer, ele já vem estressado, ele já vem cansado, ele precisa de um pouco da nossa alegria, ele precisa de um pouco, né, do nosso entendimento, ele precisa que a gente pare, ouça com atenção tudo que ele tem a dizer, ele precisa que a gente preste atenção, né, quando ele conta o que aconteceu no dia dele. Ele precisa que a gente esteja ali atenta e dando um pouco do nosso filé mignon do nosso dia para ele. Né? Ele precisa disso também. Então, que a gente não gaste o nosso tempo com coisas, né, aleatórias, que também são importantes para a nossa vida, é claro, mas que a gente deixe um pouquinho para a nossa relação, que a gente guarde 20 minutinhos do nosso dia para o nosso marido, e não é só para a gente falar, não, é para a gente ouvir, né? Eu sempre ouvia, desde pequena, da minha mãe, quando ela dizia que a gente tinha 2 olhos para ver mais, 2 ouvidos para ouvir mais e só uma boca para falar, porque é muito importante que a gente veja, é mais importante que a gente veja que a gente ouça do que a gente fala. Né? Então, assim é na nossa relação. Todo mundo gosta de ser ouvido com atenção. Todo mundo gosta que a gente dedique. Poxa vida, ela está dedicando 20 minutos, ela está prestando atenção ao que eu estou te falando, ela está atenta ao que eu estou falando. E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente chega em casa, o nosso marido vai contar o dia dele, a gente diz assim, não, amor, mas isso aí não aconteceu só contigo, comigo aconteceu assim, 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 assim. Aí, quer dizer, ele começou a contar o dia dele, e ele queria que eu tivesse paradinha ali, ouvindo, prestando atenção, apoiando, dizendo, foi mesmo, amor, o que eu posso te ajudar? Tá chateado? Eu vou te dar aqui... Enfim, que você desse um apoio para ele, em contrapartida, quando ele começou a falar, você disse, mas comigo aconteceu, foi assim. Vocês já tiveram uma conversa com as amigas, vocês já repararam? Olha, quando tiver assim, um bando de mulher conversando, fica calada
E presta atenção só um pouquinho, quando uma começa a falar, o meu filho é assim, a outra responde assim, não, mas o meu filho é pior do que eu tenho. Aí a outra já responde assim, mulher, pois o meu filho é melhor. Então, ninguém ali se concentra verdadeiramente em ouvir o que a outra diz. Cada uma quer expor mais a sua opinião e quer dizer que o seu filho é diferente, que o seu filho é melhor, que o seu filho é pior. Né? E assim também é dentro da nossa relação. Às vezes o outro só quer ser ouvido. Às vezes o outro só quer ser compreendido. Mas a gente não deixa, quando ele vai falar, a gente, não, a minha foi pior do que a sua. E aí, ó, começa a emenda. Não que a gente não possa falar, mas que a gente também saiba ouvir. Isso é muito importante. Outra questão bem importante, gente, é a gente esquecer o que foi que nos uniu dentro desse relacionamento. O que foi que te uniu ao teu marido? Né? O que foi? Qual foi a afinidade, né, que vocês tinham no início? Vocês se completavam e por isso vocês decidiram unir-se e formarem um casal, né? As tuas qualidades completavam as qualidades dele, né? Os erros dele eram supridos pelas tuas qualidades, os teus erros eram supridos pelas qualidades dele e assim vocês adquiriram uma afinidade, uma amizade, iniciaram um relacionamento e decidiram se unir. Por que que isso foi esquecido? Né? Porque ele mudou tanto assim, aquelas qualidades que você via nele no início da relação de vocês acabaram? Ou foi você que agora já não observa mais o que ele tem de bom, só os defeitos? Né? Pensem nisso. E recordem os bons momentos que vocês tiveram junto. Percebam o homem maravilhoso que vocês têm do seu lado. Né? Eu acredito sim, Paty, acredito muito em amor à primeira vista, mas eu acredito também muito em amor à segunda vista. O amor à primeira vista é aquele que a gente bate o olho e se apaixona. E o amor à segunda vista é aquele que quando a gente já está dentro da nossa relação, que a gente começa a perceber os defeitos que a gente não via antes, a gente se decide, eu quero amar esse homem. Eu vou me responsabilizar pela minha parte dentro dessa relação e eu decido amar esse homem. Eu decido contribuir com a minha relação, eu decido compartilhar o que eu tenho de melhor com essa relação. Esse é o amor à segunda vista. Eu acredito nos dois, viu? Então, gente, outra coisa bem importante para a gente finalizar essa live, pois está extensa, hein? 56 minutos. Enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês é algo importantíssimo para que vocês percebam e que vocês coloquem em prática, né? Sempre vai haver algo a se fazer por essa relação. Por mais difícil, né? Por mais difícil que seja o momento que vocês estão enfrentando, por mais distante que vocês estejam, por mais que vocês não consigam conversar, não consigam se entender, por mais que a afinidade desse relacionamento tenha sido esquecida, por mais que as críticas permaneçam dentro dessa relação, sempre existe algo, se existe amor dentro do teu coração, se você ainda ama esse homem de alguma forma, se você percebe que de alguma forma esse homem ainda te ama, porque às vezes você ama o outro, mas não ama a relação que vocês têm. Então, se de alguma forma você ama esse homem, sempre existe algo a fazer. Sempre existirá algo que você pode mudar, sempre existirá algo que você pode fazer por essa relação. Não desistam do amor de vocês, não desistam da relação de vocês. Mudem hábitos negativos, mudem pensamentos negativos, mudem atitudes desnecessárias e que contribuem negativamente para a relação de vocês. Pensem, iluminem-se, transformem-se em mulheres faróis. Iluminem a vida de vocês, né? Iluminem o pensamento, a relação, o coração de vocês e guiem esses homens pelo caminho, né? Sejam aquele farol que ilumina aqueles navios na noite escura, nos dias de tempestade. É isso que vocês são dentro dessa relação. Vocês são o farol que ilumina essa
relação. Vocês são o farol que guia essa família. Vocês são o farol que vai guiar essa relação nos tempos de alegria, nos tempos de mar calmo e nos tempos de mar tempestuoso. Porque vocês são filhas de Deus, nasceram para ser felizes, são lindas, são iluminadas e podem sim, gente, tudo que a gente precisa para mudar a nossa relação é querer e fazer. Pronto. Se você ama o seu marido, se a sua relação está desgastada, se a sua relação está difícil, vocês precisam de 2 atitudes: querer e fazer. E eu confio extremamente em vocês. E eu acredito que aqui hoje só tem mulher farol me assistindo. Eu acredito que aqui hoje só tem mulher iluminada. Então, gente, compartilha essa live e bota lá, hashtag sou uma mulher farol, hashtag sou uma mulher iluminada. Eu confio demais nessas mulheres iluminadas. E o último passo, gente, é dizer para vocês que a partir de julho, né, nós vamos abrir a nossa primeira mentoria com um método 100% desenvolvido por mim. Chama-se Mentoria Meu Bem Me Quer. E essa mentoria eu vou trazer 20 mulheres para passarem 10 semanas comigo, né? Com encontros onde a gente vai se reunir todas para que a gente possa trocar as nossas experiências, para que eu possa dividir os meus aprendizados e o meu método 100% exclusivo, né? Inventado a partir dos meus estudos, a partir das minhas experiências. E eu quero vocês lá. São só 20 mulheres. Esses encontros vão ser... Eu vou conseguir me reunir com vocês no individual, eu vou conseguir me reunir com vocês com todas juntas, mas, enfim, são 10 semanas que a gente vai passar juntas. Então, a partir de julho, eu vou esperar vocês nessa mentoria Meu Bem Me Quer. Recupera seu casamento, recupera sua autoestima, seja uma mulher forte, iluminada, feliz e que vai guiar, sim, a tua relação. Gente, feliz demais de ter passado essa noite de quinta-feira aqui com vocês. Eu espero que tudo que eu disse aqui para vocês tenha servido de alguma forma. E lembrem-se, primeiro eu preciso querer e depois eu preciso fazer. Então, não adianta só assistir essa live, entender tudo que eu falei e não colocar em prática. Eu preciso que vocês comecem a colocar em prática tudo que eu ensinei para vocês dentro da nossa relação, dentro da relação de vocês, e eu quero ouvir de vocês os depoimentos dizendo: Josi, eu já comecei a implantar o que você vem me ensinando, eu já comecei a implantar dentro da minha relação, eu já vejo a mudança. Tá certo, gente? Então, que Deus abençoe a quinta-feira de vocês, que o final de semana de vocês seja maravilhoso. Cuidado com o tédio no final de semana, vamos dar uma volta, hein? E aumentar os níveis de ocitocina aí nessa relação. Então, gente, um beijo muito grande. Pati, Maria, Adelaide, JC Bolos. Beijo, 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 beijo para vocês. Fiquem com Deus, tenham uma quinta-feira abençoada. E na terça-feira nós estamos aqui de novo. A partir das 8 da noite, eu espero vocês todas aqui novamente para a gente dividir as nossas dúvidas, os nossos acertos. Eu quero transformar a vida de vocês. Eu quero que vocês se iluminem. Para que essa transformação aconteça, é preciso que você queira e que você execute. Um beijo muito grande no coração de vocês. Quem está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, tenha um final de semana abençoado, cheio de luz, cheio de paz, e que o Senhor esteja com todos vocês. Beijo e a gente se vê na terça-feira. Espero vocês. Tchau, tchau, Dirlene. Um beijo, um beijo, um beijo.